A igreja em Filipos. Carta aos Filipenses. Aleluia. Cartas aos Filipenses, no capítulo de número 1, para a nossa reflexão hoje à noite. Uma pequena reflexão de algo que Deus tem colocado no meu coração. Mandar aqui um abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo, juntos glorificando a Deus, todos no mesmo espaço. Palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 1, no versículo de número 1, no versículo 12, capítulo 1 de Filipenses, versículo 12, nos diz assim, Filipenses 1, 12, nos diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Irmãos, as coisas que me aconteceram ajudaram no progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia porque eu sou de Cristo. Aleluia. Todos estão sabendo que eu estou preso porque eu sou de Cristo. 14. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Aleluia. Paulo está na prisão e escreve da prisão em Roma, já ciente da sua condenação. Paulo sabe que vai ser degolado, mas ele pega tinta e caneta e ele escreve uma carta tão animada à igreja em Filipos. Filipos conhecia a história de Paulo. Filipos sabia que Paulo teve uma passagem por lá de açoites e prisão. Filipos conhecia, sabia do que Paulo estava falando. Sabe, Paulo estava, através da dor, animando aqueles irmãos em Filipos. Paulo está dizendo, irmãos, o que me aconteceu contribuiu. Todos estão sabendo que eu estou preso porque eu sou de Cristo. E tem mais. O meu testemunho na cadeia, a igreja em saber que eu estou preso por Cristo, criou ânimo, coragem, poder de pregar o Evangelho. Louvado seja o nome. O tema que eu quero dar a esta reflexão é uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Quero dizer para você hoje à noite e aos irmãos que estão comigo, que por mais que você se preocupe, todos nós vamos morrer. Todos vamos morrer. É uma questão de tempo. Este é o caminho dos mortais. O caminho dos mortais é caminhar para a morte. Uns dura mais, outros menos, mas todos nos encontraremos com ela. Por mais que não gostemos de falar da morte, ela é fato. Por mais que não gostemos de falar da morte, não tem jeito. Nós não devemos ter medo da morte. Inclusive eu fiz uma chamada com uma pequena palavra em cima do medo da morte. Nós não devemos ter medo da morte. Devemos ter medo, mas não da morte. E que é, pastor, que nós devemos ter medo? Nós não devemos ter medo da morte, mas medo da possibilidade de viver em branco. Este deve ser o nosso medo. O nosso medo deve ser da possibilidade de vivermos em branco. Medo de morrer sem ter feito a nossa vida valer a pena. Glória a Deus. Esse deve ser o nosso medo. Esta deve ser a nossa preocupação. Sair daqui com a frustração de não ter feito a nossa vida aqui valer a pena.
o nosso problema não é o medo da morte. Qual é o problema? Viver e terminar a minha vida como uma nulidade. Isso é o problema. Viver a vida toda, presbítero, e nós terminarmos a nossa vida como uma nulidade. Não ter dado à nossa vida um significado. Não ter dado à nossa existência, nesta passagem aqui, um sentido. Este é o problema. Qual é o nosso desafio? Qual é o desafio de quem vive? Qual é o desafio de quem entra na vida? Porque quem entra na vida tem um desafio. Quem vive tem um desafio. E qual é o nosso desafio, pastor? O desafio de quem vive é não sair daqui antes que eu faça minha vida valer a pena. Este é o nosso grande desafio. Aqui a igreja, aqui todo ser vivente que tem certeza, que sabe que vai morrer, tivesse esta preocupação de não sair daqui frustrado, de não sair daqui com a grande frustração na alma, de ter vivido os anos que viveu aqui e não ter dado sentido, de não ter dado significado à sua existência. Então este é o nosso desafio. Fazer a vida valer a pena. É o nosso grande desafio. Glória a Deus. Em que devemos nos preocupar então? Se eu não devo me preocupar com a morte, presbítero, com o que é que eu devo me preocupar? Eu vou lhe dizer 2 pontos com o que não deve. Repetir a introdução. Não se preocupe com a morte, porque você vai morrer. Vou repetir, não se preocupe com a morte, é perda de tempo, porque mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Então não se preocupe com ela. Pastor, com o que eu devo me preocupar? Segundo, não se preocupe com a sua vida eterna. Não se preocupe com a sua vida eterna. Não se preocupe como vai ser quando eu morrer. Como vai ser do outro lado. O que é que está me esperando? Ei! Não se preocupe com a sua vida eterna. Sabe por quê? Porque isto já foi cuidado. Isto já foi resolvido pela cruz. Louvado seja o Senhor. A cruz já resolveu por você tua eternidade. Fica tranquilo, fica tranquila. Deus já resolveu isso por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, com que devemos nos preocupar? Se eu não devo me preocupar com a morte, porque é fato, eu vou morrer. Se eu não devo me preocupar com a eternidade, porque a cruz já resolveu para mim. Deus já resolveu este problema por nós. Com que então tenho que me preocupar, pastor? Me diga hoje à noite nessa mensagem. Qual deve ser a minha preocupação, pastor? A nossa preocupação, você que está me ouvindo em casa, igreja, os irmãos que estão aqui conosco, a nossa preocupação não deve ser com a morte, porque é fato, irmãs Eneide. E nem com a eternidade, porque já está resolvido na cruz. Cristo já resolveu por nós. Este problema Deus já resolveu. Então, com que nós devemos nos preocupar? Qual deve ser a nossa preocupação? Devemos nos preocupar com o aqui e agora. A nossa preocupação deve ser o hoje. O que é que eu estou vivendo? Esta deve ser a nossa preocupação. Já começo com um conselho para você. Viva o momento. Aleluia. Viva o hoje. Viva o aqui, o agora. Para não sair daqui com a frustração, com a frustração de que não vive o que deveria ter vivido. Para não sair daqui com a frustração de não ter feito o que deveria ter feito. Para não sair daqui com a frustração que deveria ter amado e não amou. Para não sair daqui com a frustração que deveria ter perdoado e não perdoou. Para não sair daqui com a frustração em dizer que deveria ter dado mais, ter feito mais e não deu e não fez. Então se preocupe com o hoje. Resolva o inacabado.
e faça a diferença para sair daqui com a sua alma satisfeita, porque viveu uma vida bem vivida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então esta deve ser a nossa preocupação. Não com a morte, porque é fato, eu vou morrer. Nem com a eternidade, porque já está resolvido este problema da eternidade na minha vida, na cruz de Cristo. Então a minha preocupação é com o aqui e agora. Para mim não sair daqui com a frustração de que não vivi o que eu deveria ter vivido. Esta é a minha preocupação.